Salve, salve galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Vídeo de dica da rodada número 8. E nesse vídeo, tenho certeza que eu vou te ajudar, galera. Eu vou estar passando dados estatísticos do escala 10 aqui, que eu tenho certeza que vai ser uma luz no fim do túnel e vai ser uma solução para você nessa rodada número 8, ok? Então, antes de começar, galera, ó, nós fomos muito bem na rodada, né? A gente fez 97 pontos, né? Uma boa pontuação com o time aqui do canal. A média dos cartolitos foi 79. O nosso destaque foi o Rossi, galera, nosso goleiro, uma apostinha que a gente fez aí, né? Outro destaque foi o nosso reserva de luxo. A gente fez um hack, né? Com o Mateuzinho, Vitória do Vitória que não foi bem. Entrou o Scarpa, né, na vaga dele e a gente conseguiu pontuar muito bem. A gente conseguiu bem aqui no canal. A gente sempre na regularidade, né? E vamos continuar firme e forte até o final. Eu quero saber quantos pontos você fez, deixa nos comentários aí, ok? É importante você também que é novo por aqui, inscrever no canal, não esquece de ativar o sininho de notificação, ok? E deixa o like, geral, deixando o like, que é muito importante também, vocês ajudam demais, ok? Então bora iniciar a nossa escalação? Então vamos lá. Antes de iniciar a nossa escalação, galera, eu tenho uma novidade aqui para vocês. Isso mesmo, você pediu tanto que a gente resolveu fazer, viu? Então vamos fazer a degustação do plano de sócio na rodada 8, então gratuito. O link vai estar na descrição e vai estar fixado também no comentário. Você que quer conhecer o meu conteúdo, você que quer conhecer a minha metodologia de trabalho, você que quer conhecer o meu trabalho de forma geral, é uma boa oportunidade, beleza? Então você vai clicar no link na descrição, ok? E você vai entrar no grupo, é no Telegram, e lá você vai receber todo o cronograma de conteúdos nessa rodada 8, ok? Lembrando que depois da degustação a gente vai fazer uma promoção para geral entrar no plano de sócio. Então aproveita essa degustação, a gente simplesmente começou a temporada muito bem. Essa aqui é a nossa pontuação, como vocês veem, uma pontuação boa. Aqui, ó, a gente é líder do Brasileirão dos YouTube, gente, isso mesmo, olha aqui como vocês veem, ó. A gente tem 21 pontos, a gente tá amassando, né, 6 pontos em relação ao segundo colocar. Isso do Brasileirão Série A. Então, os melhores influenciadores do Brasil de Cartola tá aqui. E a gente tá liderando por 6 pontos de diferença. A gente tá 100%, galera. 7 jogos, 7 vitórias. Impressionante nosso resultado, né? E eu convido vocês a fazer parte dessa degustação do nosso plano. Link na descrição, link fixado nos comentários. Então, tem como você participar. Então, a oportunidade agora de você conhecer um pouco sobre o meu trabalho no plano solo. Fechou? Então, aproveita que eu tenho certeza que vocês vão gostar e curtir muito. Fechou? Então, corre lá. Então, galera, não esquece também de me seguir no Instagram, tá bom? É importante você me seguir no Instagram, porque a gente tá sempre botando conteúdo, atualizando o time. Então é importante você seguir tanto no YouTube, tanto no Instagram. Fechou? Então vamos lá, galera. Vamos vender nosso time? A formação a gente vai manter, galera. Ó, nosso diferencial foi a entrada do Scarpa aqui, né? Apesar do ataque não ter ido muito bem, beleza? Então vamos vender o time. Time vendido, deixa eu só dar uma crescida mais, que agora ficou top, viu? Ficou top. Então vamos lá. Para começar no gol, né? A gente tem boas peças para rodada e vamos ver aqui essas duas planilhas. A primeira planilha, como vocês sabem, é nos últimos 5 jogos, geral sem o mando, e essa aqui é nos últimos 3 jogos, de acordo com o mando de campo que a gente verifica. E nessas duas planilhas, a gente tem uma semelhança boa de cedimento do Vasco. O Vasco ele cede nos últimos 5 jogos, inclusive ele é o time que mais cede, né? Empatado aqui com o Botafogo e Atlético Mineiro, né? Mais cede para goleiro. E nos últimos 3 jogos, geral, do Vasco fora, o Vasco também cede, né? E o Vasco vem imitando o goleiro. Então, o Lucas Arcanjo não seria loucura, porque se tu parar para analisar também, o Arcanjo ele não é negativo e sempre está entregando uma boa pontuação aqui, como vocês vê. Então, pode sim ter interessante o Lucas Arcanjo com base no dado estatístico que a gente está vendo aqui. Fechou? Dando continuidade. Sedimento. Vamos pegar aqui potenciais para SG. O Bahia não costuma ceder SG pensando no Rossi. É um jogo complicado, Rossi valorizado, né? Não sei se o Rossi é a melhor opção para a rodada, né? Pelo que a gente está vendo pelos dados estatísticos aqui, ok? Então tem que tomar cuidado. A gente mitou com ele na última, mas tem que ser pés no chão.
O São Paulo, galera, também não é de ceder tanto o SG. Cede até um pouquinho fora, mas não é aquele cedimento absurdo, isso pensando no goleiro Everton do Palmeiras, ok? Mas sim, o Everton pode sim ser uma boa opção na minha visão, ok? Pode sim ser uma boa opção na minha visão. Pegando aqui como visitante, o Sport ele cede um absurdo, né, para goleiro. Todo goleiro que jogou contra o Sport na casa do Sport foi muito bem, obrigado. Simplesmente mitou, como vocês veem aqui. E tem grande potencial Cássio, na minha visão, para goleiro para rodada. Beleza? Então pode sim ser uma boa opção o Cássio para rodada. Galera, eu tô com um pouco de dúvida aqui no gol, né? Mas eu quero fazer uma aposta no goleiro Lucas Arcanjo, viu? Como vocês veem, só para vocês terem uma noção, deixa eu mostrar aqui para vocês. O Lucas Arcanjo, ele tem uma das maiores médias do Cartola, ó. 5,68. Mesmo quando toma gol, né? É um goleiro que dificilmente ele negativa. Então, eu tô pensando de fazer essa apostinha aqui no Lucas Arcanjo e pensei também no Cássio, né? Seria uma boa opção também para a rodada, ok? Mas enfim, eu vou botar o Arcanjo aqui por enquanto, vai ser minha apostinha. Por enquanto aqui no gol, fechou? E só lembrando, galera, que o hack eu sempre faço só na live, viu? Então, não faço o hack aqui. No banco eu vou botar... No banco eu vou botar o... o brasão, viu? Do Santos aqui. Vamos bater ele no banco de reserva. Vamos agora para a zaga. Na zaga, gente, a gente tem alguns dados estatísticos interessantes, sim, ok? Mas é muito difícil escalar zagueiro. Ultimamente está sendo horroroso, galera. Não tá fácil, viu? Você ter zagueiros de qualidade. Mas mesmo assim eu consigo ver alguns. O cedimento, por exemplo, para zagueiros do Juventude é um absurdo. Todo zagueiro ele mitou contra o Juventude. Ó, mitada do Vitor Gabriel, mitada do Danilo, né? E boa pontuação aqui do Barbosa e do Jair. Então é necessário para mim ter um zagueiro aqui do Fortaleza, ok? Então é necessário ter algum do Fortaleza aqui. Pelo cedimento também, o Vasco cede, né? Mas eu não confio nos zagueiros do Vitória, nenhum me agrada, ok? Nenhum me agrada de certa forma. Dando sequência, o Fluminense cede, né? Pensando em zagueiros do Galo. Se fosse o Lian, que eu até confiava, mas ali do Galo eu não consigo confiar mais em nenhum. Tirando o Lianco, porque o Lianco tá machucado. Aí você tem um cedimento aqui, por exemplo, do Bahia, né? Que pode ser interessante para a rodada, ok? Mas não é tão alto assim, pensando nos zagueiros do Flamengo. Fechou? Deixa eu ver. Galera, a princípio o cedimento é só isso, né? Que eu tô vendo. O São Paulo, ele não costuma ceder tanto assim para zagueiros, né? Então costuma o Lucas voltando. É um pouco arriscado, viu? Mas enfim, vamos estar, né, optando, por exemplo, agora, né, na prática aqui. Deixa eu ver, ó, um Pedro Henrique, mas Pedro Henrique não. Olha, tem que ter um do Fortaleza, né? E os do Fortaleza que a gente tem disponível. Tem o Kusevich, né? Tá com a média aqui de 4,03. E o outro é o Tite, né, gente? Que tá aqui 6,28. E a média do Tite é até maior do que do Kusevich, viu? Por enquanto, vamos ficar com o Tite aqui. Vamos lá ficar com o Tite por enquanto, ok? Tite, vamos ficar com ele. E o outro, galera, eu tô pensando em um zagueiro mais em conta pra gente investir no ataque. Aí eu tô pensando em alguém do Flamengo. O Léo X tá desvalorizado, vai precisar valorizar, tá custando barato. Então vamos ficar com o Léo X aqui do Flamengo, beleza? Vamos investir na defesa aqui um pouco mais barato pra gente sobrar dinheiro no ataque que vamos precisar. No banco, vamos botar o Igor Rabelo aqui do Galo, vamos ficar com ele no banco de reserva. Esse Ramos, esse James aqui, ó, muito bem, viu? Tá me surpreendendo aí em desarme, scout básico, viu? Vamos agora para laterais. Aqui na laterais, gente, a gente tem algumas boas opções, né? Para rodada, vamos lá. Vou mostrar primeiro para você lateral direito.
Depois eu mostro lateral esquerdo, fechou? Na lateral direito, lateral direita, você tem um segmento muito alto aqui do Fluminense, né? E o Nathaniel vem bem, né? Na última ele limitou. Então o Nathaniel pode sim ser uma boa opção, porque todo lateral que joga pela direita limita. Como vocês veem, ó. Todos, galera. Pode ser interessante. Tirando isso, galera, você tem um segmento aqui, por exemplo, do Juventude para lateral direito, né? Se o Mancuso jogar, eu acho uma boa. É muito boa opção. Deixa eu ver se ele tá provável aqui. Eu acho que ele não tá provável, Mancuso. Não tá, tá provável, viu? Eu acho uma boa opção ele, viu? Uma boa opção, Mancuso. O Bahia cede um pouco para lateral direito, pensando no Wesley, é interessante também. E eu acho que lateral direito é isso, gente. Não tem muito aqui o que acrescentar. Seria interessante lateral direito do Corinthians, né? Mais pelo Mateuzinho do que pelo Sedimento. O Sedimento é fraco aqui, pelo que eu tô vendo. Eu acho que é isso, gente. Não tem um Sedimento do esporte, né? Mas se fosse o Willer, é uma boa. Agora, Fagner eu não gosto, não confio tanto assim não, viu? Bem fraco. O Sedimento do Vitória para lateral direito é bom, pensando no Paulo Henrique. Não seria loucura, viu? Não seria loucura, não. Pensando no Paulo Henrique aí, para média básica. O Igor Serrote mesmo, ele fez 8 desarmes, né? Nesse confronto, né? Então, um bom número de desarme aí do Igor Serrote. Beleza? Mas, enfim, é isso aí, galera. Lateral esquerdo. Vamos lá. Na lateral esquerdo, a gente tem algumas opções, né? De segmento aqui. Como, por exemplo, muitos vão perguntar o segmento do Galo, né? Mas aí eu não confio no Caio Paulista, né? Aí é foda, não dá. Mas o São Paulo ele cede para lateral esquerda aqui, pensando no Piquerez. O Piquerez voltou a pontuar bem na última. E eu acho que pode ser uma opção viável aqui na minha opinião, viu? Porque pode ser uma opção viável. Você tem um segmento do Juventude aqui também bom, passando no lateral esquerdo. Mas o segmento do São Paulo que me chama mais a atenção aqui, a meu ver. Beleza? O Ceará, galera, não é de ceder tanto, né? Mas fora de casa até que cede um número razoável aqui, pensando no Escobar, beleza? O Escobar que pra mim é unanimidade pra rodada. O Kaique Bruno também é muito bom, né? O esporte cede um pouco, então pode ser interessante. E, galera, o cedimento do Grêmio pra lateral esquerda é muito alto, como vocês veem, ó. Todo lateral esquerdo vai bem, pensando no Juninho Capixaba, né? Que pode ser uma peça interessante aqui para a rodada, ok? Mas vamos lá. A minha escalação, por enquanto, em termos de laterais. Eu vou optar pelo Escobar, né? Não vou deixar ele de fora. E agora, galera, tem uma boa disputa entre Piquerez, Juninho Capixaba, né? Tem o Wesley também como boa opção. Até o Giai também é viável, né? Por enquanto, eu vou apostar nessa regularidade do Juninho Capixaba. Ele tá muito bem, a média dele é muito alta, né? Eu vou apostar nele por enquanto, Juninho Capixaba aqui. Por enquanto eu vou estar optando do Bragantino contra o Grêmio, fechou? E no banco eu vou botar o Wesley aqui do Flamengo, fechou? Vamos agora para o meio campo. No meio campo, vamos dar uma olhada no segmento. O segmento pro meio campo, galera, né? Tem, né? Mas não é o que a gente imagina. Mas você tem aqui o segmento do Juventude, que meio que a gente tem que ter alguém do Fortaleza no meio campo, né? Então a gente precisa ter, pelo que a gente tá vendo. Você tem o segmento aqui, por exemplo, do Cruzeiro, né? Mas o que me chama a atenção aqui do segmento é só o do Fortaleza. Tirando esse do Fortaleza, eu não consigo ver mais nenhum segmento assim agradável. Não tem. O Bahia não é de ceder muito, pensando no Arrascaeta, mas o Arrascaeta é unanimidade pela rodada, né? E é isso, galera. Não consigo ver, não consigo enxergar.
Até o Fluminense não cede, né? Mas enfim, vamos focar aqui em jogador, qualidade. E pensando nisso, Arrascaeta, não tem como deixar ele de fora, né? Então já vou escalar aqui. Jogando em casa contra o Bahia, é impossível deixar ele de fora. O segmento do esporte é bom, galera. Pensando no Matheus Pereira, que vive uma fase boa, né? A média dele é impressionante, viu? Impressionante. É um cara que eu tô pensando de colocar também. Então, vou escalar também pra rodada Matheus Pereira. Tá escalado já, na verdade. Dando sequência, você tem de opções. Tem o Scarpa, né? Que voltou a pontuar bem depois de um bom tempo. Mateuzinho tá deixando a desejar nos últimos jogos, né? Mas mesmo assim pode ser uma boa aposta. Você tem o Rios, que tem média básica, regularidade. Você tem Rubens, que tá voando, né? Impressionante a média que ele tá entregando. Só que precisa ver se cede, né? Desarme para volante aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Se o Fluminense cede desarme para volante. Para ver se dá pra gente botar o Scarpa. Scarpa não. O Rubens. Galera, até que cede, né? Os volantes que jogou. O Rivera fez 4.20, né? O Zé Lucas quase 5. Quase 4 também. O Gregório foi bem. O Raniel também foi bem. Não é tão ruim, mas também não é bom, né? Mas é muito regular o Rubens, né? Então, eu vou escalar ele aqui por enquanto. Rubens eu vou ficar com ele aqui, beleza? Rubens é meu outro meia. E no banco de reserva, tem o Sacha. E galera, eu falei que tinha que ter alguém do Fortaleza, né? Mas, olha aqui. Os meias do Fortaleza não me agrada nenhum, viu? Se a gente parar para analisar aqui, você tem o Martins, que é o melhorzinho. Tem o Pikachu, né, galera? O Pikachu pode ser uma boa. Não seria loucura o Pikachu. Mas por enquanto eu vou ficar com a regularidade do Sacha, viu? Do Sacha não, do Rubens, viu? Vou manter o Rubens aqui por enquanto. No banco tem o Pikachu, né? O Pikachu, vou ficar com ele no banco de reserva. Pikachu aqui. Fechou? Vamos agora pro ataque. No ataque, né, gente, a gente tem algumas opções boas. Muito boa. A gente tem o que de cartoleta? Tem em torno de 57. É um bom número. Vai dar pra gente escalar o nosso ataque. Mas vamos lá. Aqui no ataque, pegando os dados de cedimento. Desculpa. Vamos lá. Pegando os dados de cedimento de ataque. O cedimento do Internacional para atacante é muito bom, mas por causa do último jogo do Yuri Alberto. Mas dentro de casa vem conquistando bem as pontuações o Igor Jesus, né? Ele vem numa boa fase, mesmo sem o Savarino, que cai um pouco de produção. Beleza? Mas então o Igor Jesus é uma boa opção. Aqui no Juventude, você tem um bom cedimento, então é alguém de ataque do Fortaleza seria interessante, ok? Do mais, gente, o cedimento do São Paulo é mais ou menos, pensando no Estevão, ok? Mas eu não tô gostando do cedimento, por exemplo, do Flamengo, né? Pensando no Pedro, tá fraco. Bragantino não cede nada pro Bagre White. Fluminense aqui cedendo pro Hulk, não é lá essas coisas. Galera. Não é tanta coisa boa aqui pelo que eu tô vendo, não. Mas vamos lá. Minha escalação por enquanto. Muitos estão perguntando do Yuri Alberto, né, galera? Realmente cede um absurdo aqui o Mirassol, né? Então o Yuri Alberto não seria loucura, não, viu? Ele que meteu 3 gols, né? Pode ser uma boa. E muitos estão perguntando também do Caio Jorge. Pior que cede também o Sport, viu? Cede. Tem muitas opções no ataque, muitas mesmo. Você tem o Pedro. O Memphis contra o Mirassol seria legal. O próprio Yuri Alberto também é uma boa opção, né?
Você tem um Hulk que não tá provável aqui por enquanto, mas não seria loucura. Caio Jorge vive um momento incrível, né? Então, é muito boas opções para ataque. O Igor Jesus também tem média básica, né? Rapaz, essa rodada para escalar não vai ser fácil, gente. Não será fácil. Mas vamos lá. Eu, por enquanto, deixa eu ver o Hulk aqui. Ele não tá provável ainda, gente, ó, mas ele vai pro jogo, viu? Ele vai pro jogo. Ele vai pro jogo, sim. Ok? Então, deixa eu só agilizar aqui. O Pedro, pra mim, não pode ficar de fora. As cartoletas que ele me pegou na última, ele vai me devolver elas, viu? Então, vai ter que ter aqui. E por enquanto, eu tô pensando no seguinte ataque. Não sei se eu vou ter cartoleta suficiente pra isso. Eu acho que eu não vou ter, gente. Não vou ter cartoleta suficiente. Mas a minha ideia... O Yuri valorizou demais, né, gente? Valorizou muito. Muito mesmo. Eu tô pensando no Caio Jorge, viu? No Caio Jorge, fazer essa dobra aqui com o Matheus Pereira. E o Igor Jesus. Mas será que eu vou ter cartoleta pro técnico? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual o técnico que daria aqui. Tem, galera. Tem o Guanais, mas não quero. Carpini pode ser uma boa. Carpini pode ser legal. Fábio Matias não. Pepa não. Zubeldia não. O Paiva sim pode ser interessante, viu? Paiva. Eu acho que eu vou ficar com Paiva aqui. Vou ficar com Paiva de técnico, né? Vou ficar com Igor Jesus. E se eu colocasse aqui, galera, deixa eu ver bem que isso dá certo. Se eu colocar aqui, por exemplo, o Carpini. Se eu botar o Carpini... Deixa eu ver se dá pra cartoleta pro Yuri. Eu acho que não, né? Deu, galera. Deu sim. Vamos botar o Yuri, né? E colocamos o Igor Jesus no banco. Dá bom. Igor Jesus no banco. Show de bola. Deu bom, gente. Aí fica assim, então, definido. Deu bom, viu? Carpini não é o do que eu queria, né? Mas fazer o quê? É ele, né? Aí a gente faz o seguinte, o reserva de luxo nosso vai ser o Igor Jesus, fechou? E o capitão vai ser o Pedro, galera. Então Pedro vai ser o nosso capitão nessa. Então o time fechou da seguinte forma, gente. Vamos lá. Arcanjo no gol, Tite e Léo X. Capixaba e Escobar. Thiago Carpini, né? Matheus Pereira, Rubens e Arrascaeta. Yuri Alberto, Caio Jorge e Pedro de capitão. Fechou? Banco com Brazão, Wesley, Igor Rabelo, Pikachu e o Igor Jesus, né? Nossa reserva de luxo, beleza? Então é isso, galera. Espero ter ajudado. Não perca a grande oportunidade, galera, de participar da nossa degustação, beleza? Do plano de sócio. O link tá na descrição para você participar da degustação de forma gratuita, ok? Um grande abraço e fui!